Gigante belga comunica que vai exercer o direito da opção de compra do zagueiro Souza. Botafogo receberá aproximadamente 11 milhões de reais. O Cercle Bruges informou aos representantes do zagueiro Souza que irá se beneficiar da cláusula de compra vigente no contrato do jogador. O zagueiro está emprestado pelo Botafogo até junho do ano de 2023. A informação é do jornalista Vene Casagrande, em sua coluna no jornal O Dia. O Botafogo chegou a pensar em solicitar o retorno do zagueiro. O alvinegro já recebeu 500 mil euros, 3 milhões de reais à época, pelo empréstimo. Caso a opção de compra seja realmente realizada até dezembro de 2022, o Cercle Bruges vai pagar mais 2 milhões de euros, 10,9 milhões de reais na atual cotação. Recuperando-se de uma cirurgia no apêndice, Souza atingiu a marca de 17 jogos com um gol marcado pelo clube belga na atual temporada. No Botafogo, o zagueiro concluiu apenas 22 jogos pela equipe profissional e marcou o mesmo número de gols marcados pelo gigante do campeonato nacional belga, apenas um gol. Abel Ferreira afirma: grande contratação que o Botafogo fez e grande negócio que fez o Palmeiras. 2 vezes campeão da Taça Libertadores da América pelo Palmeiras, o treinador Abel Ferreira falou pela primeira vez sobre a venda de Patrick de Paula para o Botafogo. O volante já chegou no Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos e assim poder assinar com o Botafogo até o fim de 2026. Aspas para o técnico Abel Ferreira. É um grande jogador, uma grande contratação que o Botafogo fez. Foi um grande negócio que fez o Palmeiras por 50%. Foi bom para todas as partes, na minha opinião, avaliou Abel, em entrevista ao programa Roda Viva, na noite desta segunda-feira. Abel Ferreira afirmou que não pode escalar todos os jogadores do elenco palmeirense e por essa razão alguns atletas acabaram perdendo espaço, como Patrick de Paula. Aspas para o técnico Abel Ferreira. É a parte que mais me custa, quando falo com os jogadores, tenho que escolher entre Tite. Você tem filhos? Pergunta ao jornalista, então escolha um. É igual. Eu só posso escolher um, porque são as regras. Eu tenho 6 médios, só podem jogar 2, e tenho mais o Gabriel, menino e o Patrick disse. Para contar com Patrick de Paula, o Botafogo vai desembolsar ao Palmeiras 6 milhões de euros, 32,7 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, há o valor fixado de 3,5 milhões de euros, 19,1 milhão de reais, caso o alvinegro tenha a intenção de adquirir mais 20% até a metade do ano de 2023. Esta será a contratação mais cara da história do Fogão. E aí galera do canal O Artilheiro das Notícias do Fogão, vamos às últimas notícias. Felipe Sampaio foi contratado como o primeiro reforço da era Textor para jogar pelo Botafogo. Já começou com uma derrota de 1-0 contra o Fluminense. Quando a partida terminou, o jogador demonstrou pesar pelo resultado. A chegada do general foi mais rápida do que ele esperava. Ele atuou por 90 minutos e propôs ajudar o time com a zaga. Segundo o general, o Botafogo contratou para jogar, e ele se colocou à disposição. Reconheceu o início infeliz, com a lesão de Carly e também com a trombose de Lucas Mezenga, mas está disposto a ajudar a zaga, independente do tempo. Sampaio está tentando se adaptar ao Brasil, visto que o clima daqui é principal inimigo do jogador. O calor fez com que o jogador sentisse muito a diferença na partida, o qual ele jogava no campeonato francês. O jogador já se adaptou ao clima europeu. Dessa forma, o calor como seu principal inimigo já está sendo superado. Felipe Sampaio melhora a cada dia. Notícia urgente. Rafael Navarro não começou bem no Palmeiras. Ele participou de 10 jogos e não fez nenhum gol, incluindo a perda de um pênalti. Segundo o colunista José Luiz Portela do UOL, Rafael Navarro está abaixo do padrão para vestir a camisa do Alviverde Palestrino. Sabe-se que atualmente o Palmeiras não conta com um bom elenco, o time reserva é fraco e pede a contratação de mais 2 centroavantes, um para a posição de titular e um para a posição de reserva imediato. Dessa forma, o Alviverde Palestrino teria que devolver Rafael Navarro para o Glorioso.
Navarro foi destaque na Série B pelo Botafogo. Ele não acertou a renovação contratual, vistas as bases salariais que na época ainda não existia a SAF de John Textor. Por conta disso, ele foi negociado com o Palmeiras para assinar um contrato com bases salariais maior. Rafael Navarro saiu sem custo para o Palmeiras, que acabou assinando um contrato de 5 anos. No entanto, o jogador está recebendo outras propostas para ser emprestado e ser negociado, assim acertando a sua saída do Palmeiras. E aí, torcida alvinegra, o que vocês acham? Rafael Navarro tem espaço no novo Botafogo de John Textor? Ou Rafael Navarro não deve mais voltar para o Botafogo? Deixem a sua opinião nos comentários, deixem o seu like, compartilhem o canal. Agradecemos a vocês mais uma vez pela audiência e todo o apoio. Nos falamos nas próximas notícias. Um abraço a todos. Boa terça-feira e boa semana. Já na final do Carioca, Gabigol do Flamengo provoca Fluminense e Botafogo, atacante. Rubro-negro aguarda adversário que sairá do clássico vovô. Artilheiro do rival Flamengo, o atacante Gabigol foi homenageado na calçada da fama do estádio jornalista Mário Filho famoso Maracanã na terça-feira dia 23 de março de 2021 e aproveitou a oportunidade para provocar Fluminense e Botafogo. Já na final do Carioca, quando questionado sobre qual seria a sua preferência Fluminense ou Botafogo como rival da decisão estadual, o atleta disse: "Eles que têm que ter medo da gente", disse, rindo em tom de deboche. O tricolor derrotou o Botafogo por 1-0 na primeira partida e pode até perder por um gol no próximo domingo para avançar à decisão e enfrentar o rubro-negro. Botafogo espera jogo de volta da semifinal para definir o seu destino na intertemporada fora do Rio. Atibaia é a cidade de preferência. O Botafogo espera o jogo de volta das semifinais do Campeonato Estadual no próximo domingo dia 27 de março de 2021, contra o Fluminense, para definir uma possível intertemporada antes do começo do Campeonato Nacional, informou o jornalista Thiago Franklin, do canal do TF, no Twitter. Com os campos do estádio Newton Santos sofrendo reparos, a diretoria botafoguense avalia a possibilidade de levar a equipe para fora do estado do Rio de Janeiro, e já pensa em algumas cidades. Atibaia, localizada no interior de São Paulo, é vista como uma ótima opção. Esse período de treinamentos é um pedido do novo alvinegro técnico Luiz Castro, que chegará no Brasil possivelmente no próximo fim de semana. A intenção é ambientar os novos jogadores recém-contratados. Luiz Oyama e Patrick de Paula já estão no Rio de Janeiro, e Vitor Sá deve chegar nesta quarta-feira dia 23 de março de 2022. O Botafogo precisa derrotar o tricolor das Laranjeiras por 2 gols de diferença para conseguir chegar na final, já que perdeu a primeira partida por 1-0. Se conseguir a classificação, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo nos dias 31 de março e 3 de abril. O Campeonato Nacional começa no fim de semana seguinte, entre 9 e 11 de abril. Segundo a imprensa turca, Botafogo demonstrou interesse no meia uruguaio de La Cruz, do River Plate, mas ainda não há propostas. Jornalista turco especialista em negociações internacionais, Ekrim Konu informou nesta quarta-feira dia 23 de março de 2021 que o Botafogo deseja contratar Nicolás de La Cruz, meia-campo de 24 anos de idade, atualmente no River Plate da Argentina. Porém, ainda não há propostas oficiais pelo meia. Segundo o jornalista turco, o jogador deseja analisar junto ao seu empresário outras propostas antes de sinalizar positivamente a proposta de renovação do clube argentino River Plate. De La Cruz tem contrato válido até o fim do ano de 2022. De La Cruz é um jogador valorizado no mercado da bola custando 18 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais. Novo treinador do Glorioso, o português Luiz Castro tem previsão de chegar no Rio de Janeiro no próximo domingo às 6 horas da manhã. Novo técnico do Botafogo ainda não anunciado de maneira oficial,
o treinador português tem previsão de chegar ao Rio de Janeiro no domingo dia 27 de março de 2022. A informação é do site GE. O perfil Transfers 24 horas complementa que o horário deve ser por volta de 6 horas da manhã. Luiz Castro chegar junto com os seus auxiliares João Brandão e Vitor Severino. Ainda vai faltar o restante da comissão técnica, analista, preparador de goleiros e preparador físico, o qual já está em fase de finalização das definições necessárias. Ex-técnico da equipe do Al Rail do Catar, Castro seguirá primeiro para Portugal antes de desembarcar em terras tupiniquins. No data da chegada, ainda contando com treinador interino, o Botafogo irá ter o confronto contra Fluminense, no segundo jogo da semifinal do campeonato estadual. Segundo a imprensa turca, Botafogo demonstrou interesse no meia uruguaio de La Cruz, do River Plate, mas ainda não há propostas. Jornalista turco especialista em negociações internacionais, Ekrim Konu informou nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2021, que o Botafogo deseja contratar Nicolás de La Cruz, meia-campo de 24 anos de idade, atualmente no River Plate da Argentina. Porém, ainda não há propostas oficiais pelo meia. Segundo o jornalista turco, o jogador deseja analisar junto ao seu empresário outras propostas antes de sinalizar positivamente a proposta de renovação do clube argentino River Plate. De La Cruz tem contrato válido até o fim do ano de 2022. De La Cruz é um jogador valorizado no mercado da bola custando 18 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais. Novo treinador do Glorioso, o português Luiz Castro tem previsão de chegar no Rio de Janeiro no próximo domingo às 6 horas da manhã. Novo técnico do Botafogo ainda não anunciado de maneira oficial, o treinador português tem previsão de chegar ao Rio de Janeiro no domingo dia 27 de março de 2022. A informação é do site GE. O perfil Transfers 24 horas complementa que o horário deve ser por volta de 6 horas da manhã. Luiz Castro chegar junto com os seus auxiliares João Brandão e Vitor Severino. Ainda vai faltar o restante da comissão técnica, analista, preparador de goleiros e preparador físico, o qual já está em fase de finalização das definições necessárias. Ex-técnico da equipe do Al Rail do Catar, Castro seguirá primeiro para Portugal antes de desembarcar em terras tupiniquins. No data da chegada, ainda contando com treinador interino, o Botafogo irá ter o confronto contra Fluminense, no segundo jogo da semifinal do campeonato estadual. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Artilheiro das Notícias do Fogão. Vamos começar falando do Vitor Sá. O atacante já está no Rio de Janeiro e agora vai realizar exames médicos para assim assinar o contrato de 3 anos com o Botafogo. O atleta se diz muito feliz e entusiasmado. Ele está confiante e acredita que será uma boa oportunidade para sua carreira. O jogador acredita que agora, com John Textor, o clube voltará a ter prestígio e reconhecimento. O que vocês acham, pessoal? Deixem aí nos comentários. E outra notícia. Como sabemos, no próximo domingo, dia 27, às 16 horas, o Botafogo enfrentará o Fluminense. E você, já garantiu seu ingresso? A venda já está disponível por meio do site futebolcard.com e os torcedores poderão comprar na bilheteria a partir das 10 horas do dia 24. Uma informação importante. Como o alvinegro não é o mandante do jogo, o torcedor terá que realizar a troca do ingresso virtual pelo físico. Fiquem ligados. E essas foram as notícias do Fogão. Uma excelente quinta-feira e até o próximo vídeo.
Botafogo estipula prazo final para ter resposta por Lucas Fernandes, do Portimonense, até sexta-feira, dia 26 de março de 2022. Desejo do Botafogo. O meia Lucas Fernandes pode ter a situação de sua contratação definida até o dia 26 de março de 2022. Segundo o repórter Thiago Veraz, da Rádio Tupi, essa é a data que o clube alvinegro espera ter uma resposta do clube Portimonense de Portugal sobre o jogador. A proposta do alvinegro é de empréstimo gratuito até a metade do ano de 2023 com opção de compra em caso de alcançar as metas estipuladas em contrato. Pedido pelo técnico Luiz Castro, Lucas Fernandes tem 24 anos e é uma revelação São Paulo Futebol Clube. Ele tem contrato com o clube português até o ano de 2024. CEO do Botafogo Jorge Braga revela 3 pontos importantíssimos para a SAF ter sido concluída no Fogão. A situação difícil na equipe da Raposa Celeste, Cruzeiro, sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com contrato sendo revelado, novos valores sendo informados, valor de aporte muito menor que o previsto além de muitas críticas tem gerado em contrapartida bastante elogios ao nosso querido alvinegro. Enquanto o Cruzeiro passa por uma situação delicada com Ronaldo Fenômeno, o Botafogo caminha com perfeição junto com o empresário americano John Textor. O norte-americano, que adquiriu 90% dos ativos botafoguenses, já investiu 150 milhões de reais no clube. Ele assinou o contrato definitivo da SAF Gloriosa. CEO do Botafogo, Jorge Braga revela os 3 motivos que fizeram a SAF do Botafogo ter dado certo. Aspas para Jorge Braga. Credibilidade, ter um plano de ação muito claro e o apoio político. Quando cheguei, dizia que tinha que parar o sangramento, reestruturar receitas e despesas, negociar dívidas e conseguir investimentos. Cumprimos rigorosamente. E a autonomia que teve Dudu Cezil Melo, presidente, para ser a ponte do passado, a gestão política, com o futuro, da profissionalização, fez diferença, afirmou Jorge Braga, ao Jornal Extra. Após recusar a proposta do Botafogo, Boa Vista aumenta o valor para negociar o atacante Gustavo Sauer. Após dar uma negativa na proposta do alvinegro de 1,3 milhão de dólares, 6,5 milhões de reais à época, pelo jogador Gustavo Sauer, o Boa Vista de Portugal pediu mais dinheiro para negociar o atacante, 2 milhões de euros, 10,6 milhões de reais. A informação é do jornalista português Pedro Sepúlveda, do portal SIC Notícias. Conforme havia informado anteriormente o jornalista Vene Casagrande, do SBT, o clube português tem outras propostas com valores superior à do Glorioso. Uma dessas propostas partiu do Braga, clube também lusitano. A proposta do Botafogo previa um pagamento parcelado. Lançado na base do Joinville, Gustavo Sauer tem 9 gols e 7 assistências em 30 jogos na temporada 2021-2022 pelo Boa Vista, clube o qual atua desde 2019. O atacante também defendeu Gandzazar da Armênia, Paraná, Metropolitano SC, da Asian Cities e da Coreia do Sul e Botel Plovdiv da Bulgária. E aí, torcedor alvinegro, vocês entrariam nesse leilão pelo jogador ou não? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Fogão iniciou a negociação pela contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan, do Santos, segundo o jornalista italiano Gianluigi Longari, da TV Sport Italia e do site Tuttomercatovei, um portal de muita relevância sobre transferências de jogadores no mundo. Felipe Jonathan tem 24 anos e atua no Peixe desde 2019, quando veio do Ceará Sporting Clube. O jogador tem contrato com o alvinegro praiano até fevereiro de 2025 e valor de mercado do atleta é de 4 milhões de euros, 21,2 milhões de reais, conforme o Transfermarkt. O lateral tem jogado como titular no Santos desde a sua chegada, porém neste ano fez apenas 4 partidas em virtude de dores na coxa. O atleta chegou a ser envolvido em um negócio com o Fenerbahçe, equipe turca, que acabou por falhar. Negociação por Marçal, do Wolverhampton, já estão bem avançadas. É bom lembrar que o lateral esquerdo Marçal, do Wolverhampton, que joga a Premier League, já está em tratativas com o Botafogo. Porém,
O jogador só ficará à disposição do Botafogo apenas no segundo semestre de 2022, quando se encerrará o contrato com a equipe inglesa. Negociação do alvinegro pelo atacante Edinson Cavani esfria após vazamento de valores irritar o uruguaio e staff do jogador. O Fogão oficialmente ainda não desistiu da contratação uruguaio do Manchester United, porém a negociação ficou muito mais difícil depois que os valores foram vazados na mídia, informa a reportagem do GE. A divulgação das cifras envolvendo a negociação para trazer Cavani irritaram severamente o centroavante uruguaio e seu staff. O Glorioso sabe que a negociação é muito difícil. Caso o negócio não seja concretizado, parte do investimento seria redirecionado destinado para reforçar as investidas para obter a contratação da estrela israelense Eran Zahavi. O Botafogo enviou uma proposta oficial para poder contar com os futuros muitos gols que o atacante israelense do PSV Eindhoven faria com a camisa do mais tradicional. E a torcida gloriosa, depois dessa reação da estrela uruguaia Edinson Cavani, vocês ainda gostariam de contar com ele no nosso elenco? Jorge Nicola diz que o Botafogo está de sacanagem. A mudança do Botafogo para a SAF sob o comando do manda-chuva John Textor vem causando algumas reviravoltas nas categorias de base. Conforme o jornalista Jorge Nicola, essa foi a causa que impediu o mais tradicional de fechar a contratação do goleiro de tomate do Andirá, clube do Acre. Segundo o jornalista, a alegação oficial das categorias de base do Botafogo é que tais processos inviabilizam a oficialização do negócio, que já estaria acertada há algumas semanas. Tomate já esteve em solo carioca, para assistir a uma partida do Glorioso no Estádio Olímpico Newton Santos. Aspas para Jorge Nicola. Até agora o Tomate não pode atuar pelo Sub-20. A alegação oficial do Botafogo é de que a SAF impede alguns acordos. Na prática, pelo menos na minha interpretação, é que o Tomate não foi bem avaliado pelo responsável pelas categorias de base. Aí é sacanagem com o menino. Acho que o Botafogo deveria ter mais carinho, afirmou Nicola, em vídeo em seu canal no YouTube. O arqueiro Tomate, de 18 anos, viralizou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Andirá em um confronto contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, o atleta vinha se destacando com grandes defesas, mas foi substituído antes de uma cobrança de pênalti contra o Andirá. No episódio o goleiro começou a chorar muito, chamando a atenção de todo, aparecendo em rede nacional, sensibilizando a todos. John Textor contrata a futura estrela da seleção de Trinidade e Tobago. Atacante veio do UFC Florida para reforçar a equipe B do Botafogo. Através das redes sociais, John Textor, o manda-chuva do Botafogo, informou a chegada do atacante Darius Lewis, de 22 anos, nascido em Trinidade e Tobago, para fazer a equipe B, Sub-23, do alvinegro ficar mais forte. O atacante é mais um jogador da academia do UFC Florida, um dos clubes ligados ao John Textor. Aspas para John Textor. Apresentando Darius Lewis, formado pela academia do UFC Florida, da ensolarada Flórida para os campos gelados das Ilhas Faroé, ele agora é um escolhido pelo Glorioso para provar a si mesmo no Botafogo B. Parabéns, Darius, escreveu Textor no Twitter. A informação do acerto havia sido dada anteriormente pelo jornalista Pedro Albuquerque. Darius Lewis estava jogando pelo FC Tucson, dos Estados Unidos, na mesma liga que jogava o colombiano Dylan Taleiro, anunciado como jogador para o Sub-20 do Glorioso por Textor há cerca de 2 semanas. Nascido em Trinidade e Tobago, um pequeno país do Caribe, Darius Lewis tem dupla nacionalidade, ele também é norte-americano. Ele jogou também na base do Philadelphia Union, que está na MLS dos Estados Unidos, e no CAI Klaksvik, das Ilhas Faroé. O atleta já fez um jogo e 2 gols pela seleção trinitina.
Flamenguista por influência do pai, Luiz Penido diz como se tornou torcedor do Botafogo após passeio em final à admiração. Locutor histórico do futebol do estado do Rio de Janeiro e brasileiro, Luiz Penido leva os seus ouvintes a se emocionar com suas narrações, seja de qual time for. Mas ele tem o seu clube do coração. Torcedor declarado do Glorioso, ele contou como nasceu todo esse amor que ninguém pode calar, na entrevista concedida ao canal Samba que é Gol, do cantor botafoguense Léo Russo. Aspas para Luiz Penido. Torço pelos 4 grandes do Rio, mas meu pai me rotulou de Flamengo. Tanto que o primeiro jogo que fui foi do Flamengo. Até que ele caiu na asneira de me levar em um jogo do Botafogo. Na final do campeonato Carioca, de 62, eu muito criança, ainda não tinha visto o Botafogo em campo, ouvia falar e ouvia no rádio. Fui ao Maracanã, foi 3-0, Garrincha deu um baile, sacaneio o Gerson até hoje, virou João. Foi um passeio tão grande que falei, pai, esse time aí é melhor, quero ser Botafogo. Então virei Botafogo, mas sem deixar de ser Flamengo, porque continuei indo aos jogos. O Botafogo era admiração, o Garrincha, depois o Gerson, contou Luiz Penido. Em 1972, com 3 anos de carreira, foi cobrir o Botafogo. Era o garotinho antes, fui eu para o lugar dele. Aí acendeu a chama. Assumi para todo mundo, sou Botafogo. Mas nunca deixei de ser Flamengo, explicou. Olá, galera do Artilheiro das Notícias do Fogão. E vamos às notícias. Cavani até estava nos planos de John Textor, mas pelo jeito, segundo o jornal The Sun, o uruguaio pretende compor o elenco do Real Sociedad, a partir do meio do ano. Apesar da insistência do Glorioso, os valores altos exigidos pelo craque impediram o êxito na contratação. Então tá, né? E outra notícia quente. O volante Fernandinho do Manchester City pode voltar para o Brasil. Segundo a jornalista Nadia Mawad, o jogador estaria interessado em retornar para o Atlético Paranaense. No entanto, além do Paranaense, Fernandinho estaria sendo sondado pelo Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Botafogo. Para o jogador retornar para o futebol brasileiro, será preciso reduzir o salário dele em 4 milhões. Acho difícil ele largar o osso, hein? E vocês, o que acham? Deixe sua opinião aí nos comentários. E essas foram as notícias de hoje. Um excelente domingo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artilheiro das Notícias do Fogão. Pessoal, o diretor de futebol André Mazzucco engrossou o caldo com a Ferge, depois de uma série de erros de arbitragem na edição do Campeonato Carioca 2022, visto que o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho terminou a partida antes do Botafogo cobrar uma falta. André Mazzucco declarou que está indignado e revoltado com o que havia presenciado em campo, visto que tais ações não seriam condizentes com o campeonato. Ele citou o despreparo de alguns árbitros e que é intolerável, visto que um jogador do Fluminense havia sido expulso. Porém, a falta foi vetada, denotando um erro grave. O diretor disse que não irá mais tolerar esse tipo de conduta por parte da arbitragem, visto que não é a primeira vez que o Glorioso foi prejudicado por árbitros despreparados, e exigiu uma profissionalização desses profissionais. Pessoal, a chapa esquentou. E vocês, o que acham disso? Deixem aí nos comentários. Tenham todos uma excelente segunda-feira e até o próximo vídeo.
Com o início dos trabalhos do novo treinador Luiz Castro, Fogão prioriza investir na estrutura para os treinos. Departamento de Futebol corre contra o tempo para condições de trabalho no clube e deseja aprimorar as instalações no Estádio Olímpico Newton Santos e no Espaço Loniero, centro de treinamento do Fogão. Novo técnico terá participação direta nas decisões tomadas. Com a chegada da nova comissão técnica e elenco mais perto da otimização, o alvinegro direciona sua atenção para outras prioridades do primeiro ano da gestão. Novo acionista majoritário John Testor, investimento na estrutura do clube. O departamento de futebol vê com urgência a necessidade de aprimorar as condições de trabalho e foca em melhorar o estádio Newton Santos e o espaço Lonier. Os planos ainda seguem em evolução. Na última semana, ocorreu um boato entre torcedores nas redes sociais que o Botafogo construiu instalações provisórias no espaço Lonier para servir o elenco profissional, o que foi totalmente negado pela diretoria. Essa é uma das opções avaliadas, vista como uma boa possibilidade, mas não a única. O aluguel de um novo CT também é visto com bons olhos. O departamento de futebol tem planos para o estádio e o CT em construção, mas verifica como pode colocá-los em prática em ativos que envolvem terceiros o mais rápido possível. O Estádio Olímpico Newton Santos é um patrimônio público cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Espaço Lonier, no momento, nem sequer tem qualquer ligação no papel com o Botafogo, já que os donos são os irmãos Moreira Salles. Ambas as situações estão em negociações com o clube, SAF e demais envolvidos. Até agora, o que se pode dizer é que as instalações precisam ser melhoradas. O profissional e a base necessitam de melhores condições. Porém, ainda será discutido com o novo técnico, o português Luiz Castro, e os outros envolvidos. A dinheiro virá dos investimentos de John Testor na SAF botafoguense. O Glorioso segue provisoriamente com o Newton Santos como sede principal do futebol, com academia, equipamentos e todos os departamentos. O espaço Lonier serve para evitar desgaste no gramado interno e externo do estádio. A base está instalada no Cefat, em Niterói, estrutura alocada pelo clube. Comentaristas elogiam John Testor por decidir usar o Botafogo B a partir do Campeonato Estadual 2023, mas fazem ressalva: se foi pela arbitragem, estará agindo igual a qualquer dirigente brasileiro. Os comentaristas da programa Linha de Passe, da ESPN desta segunda-feira, dia 28 de março de 2022, elogiaram a decisão de Testor, acionista majoritário do Fogão, de colocar um time B jogar o Cariocão a partir da próxima temporada. Porém, ocorreu uma ressalva sobre o timing da decisão. John Testor informou a decisão pelo Twitter, depois da eliminação para o Fluminense nas semifinais com vitória botafoguense por 2-1. A partida foi marcada pela atitude bizarra do árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho de finalizar o jogo com o Botafogo mesmo tendo uma falta para cobrar e jogar na área. Aspas para Jean de: "Eu acho louvável essa ideia, eu aplaudo. Mas, se isso foi definido por um plano estratégico porque o Botafogo vê o Carioca dessa maneira, beleza. Mas o tweet foi logo depois do erro da arbitragem. Quando a motivação é um erro de arbitragem, aí me desculpa, é igual a qualquer dirigente brasileiro. Não vemos presidente de clube na Premier League detonando esse ou aquele, é raríssimo", opinou Jean de. Paulo Calçade não acredita que Testor irá mesmo levar essa decisão à frente, mas ressaltou sobre motivos para o empresário achar que o Cariocão não tem importância. Aspas para Calçade: "Só acredito vendo. O estadual rende 0 para o Atlético PR, ele jogando ou não é a mesma coisa. O paulista dá dinheiro, o do Rio de Janeiro dá menos grana. O Testor vai perguntar: quanto a gente recebe nesse campeonato? É tanto. Ele pensa no saldo e fala: então preciso jogar. Eu não acredito que ele vai fazer isso", afirmou Calçade. Se ele fizer isso mesmo, esse erro de arbitragem fez ele se antecipar àquilo que é óbvio. Ele é investidor, quem investe quer lucro. Ele quer tirar lucro do Botafogo, logo tem que colocá-lo em campeonatos mais viáveis e não uma coisa como o estadual. Ele não vai ganhar dinheiro ali, completou.
Vitor Birner apoiou a decisão de Testor, mas fez um aviso sobre as falhas de arbitragem. Aspas para Vitor Birner. Eu vou discordar. Esse tweet dele tem só um equívoco, porque o John Testor mal sabe que isso pode acontecer também no Campeonato Brasileiro, e esse ele vai ter que jogar para ter seu plano de sucesso. Estratégia para obter Igor Gomes. O Botafogo deseja contratar Igor Gomes, que pertence ao São Paulo. Fogão já pensa em uma estratégia e age nos bastidores para conseguir concretizar a negociação. O alvinegro deseja contar com o meio-atacante de 23 anos e enxerga o contrato válido até março de 2023 como uma chance para buscar um negócio. O São Paulo alega nos bastidores que não foi procurado e não deseja tratar do tema na data do 29 de março de 2021, data qual surgiu essa notícia, principalmente durante as finais do Campeonato Paulista. Até a semana anterior os clubes ainda não haviam conversado sobre o assunto. O tricolor paulista gosta do futebol do atleta e de seu mais profundo interesse renovar o vínculo do jogador, que hoje ocupa o posto de titular no time do treinador Rogério Ceni, mas concentra as suas forças nas decisões contra o Palmeiras. Atlético Goianiense demonstra interesse em ter o ponta do Botafogo Luiz Fernando de volta. O Botafogo pode ter a chance de negociar o jogador tão contestado pela torcida. Conforme a repórter Natália Freitas, da Rádio Sagres 730, de Goiânia, o Atlético Goianiense se mostrou interessado no atleta, que já atuou pelo Dragão. A diretoria do time goiano já iniciou o processo de contato com o empresário de Luiz Fernando e manifestou a vontade de ter o jogador integrando seu elenco novamente. Na atual temporada, Luiz Fernando tem 12 jogos e 0 gols marcados pelo Glorioso. Na mira do Botafogo, Renan, atleta do Palmeiras, recebe propostas de Red Bull Bragantino e Fortaleza e vai definir qual proposta irá aceitar em 24 horas. O Palmeiras recebeu propostas de empréstimo de Red Bull Bragantino e Fortaleza pelo defensor Renan, de 19 anos, que também está na mira do Botafogo. Conforme informa o portal UOL. O Bragantino fez uma proposta de empréstimo sem opção de compra, já o Fortaleza propôs um empréstimo com opção de compra de cerca de 2 milhões de euros, 9,5 milhões de reais. Ainda conforme informação do portal UOL, Renan tomará uma decisão sobre o seu futuro nas próximas 24 horas, até o fim do dia 30 de março de 2022. As duas equipes que realizaram a oferta têm até o dia 1º de abril de 2022 para fazer inscrições na competição continental, a Taça Libertadores da América. Atlético Paranaense vê Queridinho, de Wagner Mancini na mira do Fogão, contrato vai até o fim de 2023. Alvinegro carioca busca opções no mercado brasileiro e enxergou uma boa oportunidade com o defensor do Furacão. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória emocionante na segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Com uma equipe alternativa em relação ao Campeonato Paranaense, que contou com contratações como Marcelo Cirino, Marlos e Coelho, o Furacão aplicou uma goleada no América Mineiro, clube que disputa a Taça Libertadores da América, por 4-0. Enquanto isso, a diretoria continua planejando o plantel para a continuidade da temporada 2022. A clube anunciou a chegada de Orejuela e pretende tornar oficial os acordos com Dedé, Canobio e Vitinho. Além disso, jogadores estarão de saída e irão fazer o clube faturar. Segundo J. Cavalcante, canal do Medeiros, o Glorioso está estudando a contratação do lateral esquerdo Nicolas, que pertence ao Atlético Paranaense, porém está emprestado até o fim do ano para o Grêmio. A ideia do Glorioso é fazer uma contratação em definitivo. O defensor tem vínculo com o rubro-negro paranaense até 2023. Nicolas foi emprestado em outros momentos no Atlético Paranaense, tendo atuado por Ponte Preta e Atlético Goianiense, onde trabalhou com o treinador Wagner Mancini, que solicitou a contratação para o Grêmio. Além dele, o goleiro da seleção peruana é oferecido ao Glorioso, mas o clube descarta a contratação. Oferecido ao Botafogo, Pedro Galese tem contrato com o Orlando City até dezembro de 2023. Titular da seleção do Peru, o goleiro Pedro Galese foi oferecido ao Botafogo. Com 32 anos, o jogador foi oferecido por intermediários para disputar com Gatito Fernandes na sequência da temporada.
O torcedores.com verificou que Pedro Gallese deseja sair do Orlando City após a disputa da Copa do Mundo. Por isso, autorizou o empresário José Chacon a procurar times interessados. Desde então, o agente tem realizado contato com representantes que estão no futebol brasileiro. Pedro Gallese tem contrato com o Clube da América do Norte até dezembro de 2023. Porém, o goleiro peruano deseja se transferir para um time que lhe ofereça a oportunidade de disputar títulos. Conforme apurou a reportagem, membros do staff do atleta enxergam a possível transação com bons olhos. Além do Fogão, o agente de Pedro Gallese também ofereceu o arqueiro ao Boca Juniors. Mas, o camisa 1 não parece querer se transferir para o futebol argentino. Na concepção de Pedro Gallese, o mesmo terá poucas chances de ser titular do Boca Juniors. Afinal, Agustín Rossi, considerado um dos maiores ídolos da torcida chinesa na atualidade, e super titular do clube da capital argentina. Recentemente, Pedro Gallese teve seu nome especulado em uma possível transferência para o Flamengo. Mas, a diretoria do Urubu não quis dar prosseguimento com a contratação devido ao interesse de contar com o Neto, do Barcelona, Santos, do Atlético Paranaense e João Paulo, do Santos. A carreira de Pedro Gallese. Lançado pela Universidade San Martín, Pedro Gallese jogou no Juan Aurich, Veracruz, Alianza Lima e Orlando City durante toda a sua carreira. Ele está jogando na MLS. Disputou 47 jogos pelo time da Flórida. O arqueiro possui 88 jogos pela seleção peruana. Foi titular da seleção na Copa do Mundo de 2018. Pedro Gallese marcou presença em 4 edições da Copa América, 2015, 2016, 2019 e 2021. Botafogo, Fluminense e Fortaleza monitoram o meia Bochilia, do Internacional, segundo o jornalista. Na busca por reforços, Botafogo e Fluminense sondaram a situação do meia Gabriel Bochilia, de 26 anos, do Internacional. Segundo o jornalista Jeremias Wernick, do portal UOL, o atleta está atualmente sem muitas oportunidades no Colorado do Rio Grande do Sul e tem contrato até o fim do ano de 2023. Além dos dois times cariocas, o Fortaleza está olhando de perto a situação do meio-campista. O Leão do Pici teria avançado nas tratativas por Bochilia, a fim de abater parte do pagamento pelo atacante David. Desde 2020 no Internacional, Bochilia foi contratado vindo diretamente do Mônaco, da França. O meia iniciou esta temporada de 2022 como titular sob o comando do treinador Alexander Medina, porém recentemente perdeu espaço na equipe, e ainda se recupera de uma lesão. Após ser oferecido ao Fogão, estrela do Atlético Mineiro decide o seu futuro. O atleta possui contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2023. Um dos principais jogadores do Atlético Mineiro no ano de 2021, o atacante venezuelano, Savarino, foi oferecido para o Glorioso nos últimos dias. Mas a equipe carioca não deseja dar prosseguimento à negociação junto aos representantes de Savarino. Conforme o jornalista Júnior Tanaka, o Botafogo está à procura de um jogador com outras características e no momento não tem interesse pelo jogador da Venezuela. Savarino tem contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2023, dezembro. O atleta de 25 anos é um reserva estelar vestindo a camisa do Alvinegro Mineiro. Na última temporada, Savarino participou de 40 partidas do Galo, anotou 7 gols e deu 9 assistências, caindo nas graças da torcida atleticana. No momento, o atleta venezuelano está integrando a seleção Lavinotinto, como é chamado o time da Venezuela. Mas para o compromisso final do próximo dia 2 de abril de 2022, contra o Cruzeiro, Savarino já estará à disposição do técnico, Antônio Mohamed. Na mira do Botafogo, Zahavi tem 4 propostas de clubes europeus e 2 de clubes asiáticos, conforme alega jornalista turco. Principal desejo do Glorioso para a posição de centroavante, o israelense era Zahavi, do PSV Eindhoven, tem 4 propostas da Europa e 2 do Oriente Médio, conforme alega o especialista em transações internacionais, o jornalista turco Ekrem Konur. Nesta semana, o Fogão oficializou uma proposta pela estrela israelense, com contrato até o meio do ano. A ideia do Botafogo é ter o atacante de maneira imediata, mas o atleta vem sendo titular na equipe holandesa e seu contrato por lá vai até junho de 2022. John Testor conduz diretamente a negociação por Zahavi, acionista majoritário da SAF do mais tradicional.
O norte-americano possui com a ajuda de Doug Friedman, diretor de futebol da equipe inglesa Crystal Palace. Desejo do Botafogo. Cavani está próximo de atuar por equipe espanhola, diz jornal. Muito presente no mercado de transferências desde que foi comprado pelo bilionário americano John Textor, o Fogão sonhou com a contratação do atacante Edinson Cavani, do Manchester United. Porém, segundo o jornal inglês The Sun, o possível destino do atleta uruguaio deve ser o futebol espanhol, mais especificamente o clube da Real Sociedade. A matéria informa que o centroavante deve deixar o Manchester United no fim da temporada atual quando o contrato com os Red Devils irá chegar ao fim. Em outro momento alvo do Botafogo, Vitinho fecha com o Atlético Paranaense, que também contratou o Dedé. Na mira do Botafogo por causa da guerra da Ucrânia, o atacante Vitinho, do Dínamo de Kiev, já fechou negócio com um novo clube. Ele vai voltar para Atlético Paranaense por empréstimo até o fim de 2022, comunica a jornalista Nádia Mawad, do GE. Além do Glorioso, o Furacão derrotou a concorrência de Palmeiras, Internacional e Red Bull Bragantino para poder contar com Vitinho. O atleta aceitou a redução de salário para retornar ao clube que o lançou. O Atlético Paranaense também fechou com contrato de produtividade a contratação do zagueiro Dedé, que rescindiu o seu contrato com a Ponte Preta, equipe de Campinas em São Paulo. O zagueiro veterano chegou a fazer exames no Glorioso no início da temporada, mas o alvinegro carioca desistiu de concretizar a negociação. Botafogo busca mais 3 reforços antes de estrear no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca já faz parte do passado para o nosso querido Glorioso, o qual passa por uma reformulação quase total no elenco. Botafogo volta olhares para o Campeonato Brasileiro. Figura fundamental para o sucesso nessa caminhada, o técnico Luiz Castro foi apresentado nesse último dia 29 de março de 2022, e a diretoria mira, ao menos, mais 3 reforços para aumentar o nível técnico da equipe ainda nesta janela de transferências. A análise no mercado é por um lateral esquerdo, um meia e um centroavante, e a ideia é que esses jogadores cheguem a tempo de poder estrear no Brasileirão. Para a posição de centroavante camisa 9, há negociações em curso por Aaron Zahavi, do PSV Eindhoven, da Holanda, que estão progrediram nos últimos dias. O atacante israelense, de 34 anos, é visto pela atual diretoria do Glorioso como um nome que pode ser essencial para preencher a posição no atual elenco, e também ser o grande nome de peso que o empresário americano John Textor tanto deseja. O nome agrada completamente o treinador português Luiz Castro e o investidor vem monitorando de maneira prioritária as tratativas da negociação. A lateral esquerda, com certeza é a posição mais problemática do elenco. Além de não haver muitas opções que poderiam resolver no mercado mundial, o Glorioso, neste primeiro semestre, chegou a ter problemas de ordem médica, simultaneamente, com as 3 opções, Carlinhos, Jonathan e Hugo. Há conversas bastante avançadas pelo lateral Fernando Marçal, do Wolverhampton, da Premier League, mas a liberação imediata é considerada difícil. Por este motivo, há uma procura mais urgente de outros atletas para preencher a posição, pelo menos nesse primeiro momento, antes da segunda janela de transferência se abrir. Já a busca por um meio de campo, o alvo da vez é Lucas Fernandes, que foi lançado pelo São Paulo Futebol Clube e viria para General Severiano por empréstimo do Portimonense, clube de Portugal. Até o momento, o Botafogo já anunciou 6 reforços, o zagueiro Felipe Sampaio, que chegou a fazer sua estreia no Campeonato Carioca, o lateral direito argentino Saravia, os volantes Patrick de Paula e Luiz Oyama, o meia Lucas Piazon e o atacante Vitor Sá. Após a entrevista coletiva, no começo da tarde de ontem, dia 29 de março de 2022, o treinador português Luiz Castro começará o trabalho junto ao elenco de forma mais efetiva. Ele chegou ao Rio de Janeiro na manhã do último domingo, e presenciou a derrota no clássico com o Fluminense no Maracanã. O técnico já havia indicado a necessidade de um período de treinamento antes de começar a trajetória no Brasileiro 2022, e a diretoria desistiu da intertemporada fora do Rio de Janeiro para isso. O objetivo é fazer com que o plantel comece a compreender o estilo de jogo que a comissão técnica deseja implementar e que as partes comecem a colocar em prática o novo esquema de jogo.
CBF informa quais serão as 5 primeiras rodadas do Brasileiro para o Fogão. Torcedor alvinegro, passe a mão na sua caneta personalizada do Fogão e anote na agenda. Já temos a informação de quais serão primeiras datas e horários da tabela do Campeonato Brasileiro Açaí 2022. Na última quarta-feira, dia 31 de março de 2022, a Diretoria de Competições da CBF publicou a tabela das primeiras rodadas do Campeonato Nacional mais difícil do mundo. A bola vai rolar no dia 9 de abril, sábado, com as primeiras partidas da competição. A partida que dará início à competição será entre Atlético Mineiro e Internacional, no Estádio Mineirão, por ser a estreia do campeão da última edição de 2021. Primeira rodada. A estreia do Botafogo no Brasileirão 2022 será contra o Corinthians, e foi confirmada para o dia 10 de abril de 2022. A partida cairá no domingo, às 16 horas, no Estádio Olímpico Newton Santos. Segunda rodada. Domingo, 17 de abril, Estádio Castelão, às 19 horas, Ceará vs Botafogo, com transmissão da Sport TV. Terceira rodada. Sábado, 23 de abril, Estádio Antônio Ascioli, às 19 horas, Atlético Goianiense vs Botafogo com transmissão da Sport TV. Quarta rodada. Domingo, 1º de maio, Estádio Newton Santos, às 11 horas, Botafogo vs Juventude, com transmissão do Premier. Quinta rodada. Sábado, 7 de maio, é hora de derrubar o Urubu, Estádio Jornalista Mário Filho, o famoso Maracanã, clássico, Flamengo vs Botafogo, com transmissão do Premier. Tirem as crianças da sala porque será uma verdadeira batalha do novo Super Botafogo de John Textor contra o timinho rubro-negro que se acha. Vamos calar a boca do Gabigol que gosta de falar gracinhas, inclusive estará disponível no final desse vídeo, a sugestão para entrar no vídeo que o Gabigol provocou o Botafogo. Essas são as 5 primeiras rodadas do campeonato para o Fogão, já se programem para ir ao estádio, ou se estiverem longe do local da partida, assistir no canal que estiver transmitindo. A equipe do canal Artilheiro das Notícias do Fogão deseja muita sorte para o nosso clube mais tradicional, e muita diversão para nós torcedores apaixonados. Presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, diminuiu o Botafogo e ironiza processo de SAF do Botafogo. O Atlético vende o valor do Botafogo só em jogadores. Manda-chuva do Furacão diz que valor pago por John Textor ficou muito abaixo do que o mercado pediria. O Fogão pretende lutar por títulos e voltar ao topo das tabelas de todas as competições que disputar após a mudança no seu futebol. Com o novo sócio majoritário John Textor no comando da SAF do Alvinegro, a equipe carioca vem elevando seu nível na janela de transferências e poderá brigar pelo topo no Campeonato Brasileiro de 2022. Quem ironizou a venda da SAF do Glorioso foi o presidente do Atlético Paranaense, o bastante polêmico Mário Celso Petraglia. Aspas para Petraglia. Pelos valores que falam do Botafogo, foi vendido por valor de jogador. 400 milhões de reais em 5 anos, o Atlético vende isso em jogador. Não sei o tamanho do buraco, mas o Atlético não tem buraco. Na mesma entrevista à Rádio Transamérica, o presidente falou que seu time também foi procurado para ser negociado. Novas aspas para Petraglia. Nós fomos procurados por vários investidores, vários bancos. Nós somos a noiva mais cobiçada do Brasil, fomos procurados pelos maiores bancos mundiais. Inclusive Itaú, BBA, XP, BTG Pactual. Agora, como que eu vou negociar uma coisa que eu não sei quanto vale? Para finalizar, Petraglia disparou duras críticas à CBF, federações estaduais e Rede Globo de televisão, que possui os direitos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Aspas finais para Petraglia. Os 30 últimos anos foram dominados pelo monopólio da CBF, federações, corrupção e Globo. Como eu vou projetar o futuro em cima de um passado que poderia valer 3 vezes mais? E aí, torcedor botafoguense, o que vocês acham? O Botafogo realmente foi vendido a preço de banana? Ou John pagou um valor justo e daqui pra frente será só sucesso? Deixem a opinião de vocês nos comentários.
Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artilheiro das Notícias do Fogão. E vamos às notícias. John Textor, em uma entrevista ao jornal Extra, afirma que irá construir um estádio capaz de comportar 25 mil pessoas. A estrutura será inspirada no estádio do Crystal Palace. Obviamente, o Nilton Santos continuará com o Fogão por um tempo, mas o sonho de John Textor é construir um estádio pequeno para 25 mil pessoas, que com certeza levará um tempo para ser construído. O magnata pretende construir algo modesto no início e ir aprimorando ao longo do tempo, com uma expectativa de 3 anos, afirmou para o Extra. Que luxo, hein, pessoal? E vamos à próxima notícia. O Glorioso está negociando com o Nico Hamalainen para a lateral esquerda, mas o craque entrará por empréstimo, pois o Botafogo tem por objetivo encontrar um atleta para o setor por enquanto. Afinal, Fernando Massal só poderá começar no Alvinegro após a temporada europeia. Hamalainen defende a Finlândia, mas nasceu nos Estados Unidos e se naturalizou finlandês. Ele atuou no Los Angeles Galaxy por empréstimo e será emprestado para o Fogão, visto que não deve ser usado pela equipe inglesa no momento. E aí, o que acharam das notícias? Deixem aí nos comentários. Tenham todos um excelente fim de semana e até o próximo vídeo!